A aula de hoje, Políticas de Saúde no Brasil. Meu nome é Cristina Mariano Ruas, professora do Departamento de Farmácia Social da Faculdade de Farmácia da UFMG. Pois bem, essa aula foi feita por mim, então é proibida qualquer forma de utilização que não seja para essa disciplina, que seja copiar, editar, adicionar, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, bem como trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização sem o meu devido consentimento explícito. A violação a qualquer desse direito exclusivo da minha titularidade acarretará sanções previstas na Lei de Direito Autoral e no Código Penal. Essa aula vai abordar um histórico sobre a construção das políticas de saúde desde o início de 1500 até os dias atuais. Pois bem, século XVI, iniciamos aí com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, por uma embarcação comandada por Pedro Álvares Cabral. Entretanto, como já é de conhecimento de todos, desde tempos pré-históricos, o Brasil já era habitado por povos indígenas. Estima-se que já existiam entre 4 e 5 milhões de indígenas no continente sul-americano. Esse período inicial foi um período de colonização e exploração, o estabelecimento de capitanias hereditárias, e por isso nenhum modelo de atenção à saúde foi estabelecido, nenhum cuidado, nada que pudesse trazer algum benefício em relação à saúde para a população que ali vivia ou para a população que vinha para a colonização e exploração. Nesse período, a saúde dos indígenas era cuidada basicamente por rituais de cura, plantas medicinais, o pajé fazia as cerimônias auxiliadas por índias idosas, e esse trato com os doentes que geralmente ficavam isolados era feito geralmente pelas mulheres, que permanece até o dia de hoje. Se a gente for pensar aí os cursos da área da saúde, ele é formado principalmente por mulheres. Então é uma herança, atualmente também herança grande que está sendo retomada, revivida e valorizada é a utilização de plantas medicinais no cuidado e tratamento de várias doenças. No século XVII, várias expedições exploratórias para o interior foram emanadas, que são as entradas e as bandeiras, feitas pelos bandeirantes, que eram caçadores de escravos paulistas, e esse processo de escravização foi feito para os índios e negros. A Holanda, nessa época, também atacou e invadiu extensas faixas do litoral nordestino, fixando principalmente em Pernambuco e na Paraíba por 25 anos, demonstrando aí o caráter de colonização, de exploração sobre o Brasil. Sob o ponto de vista da saúde, além de nenhum modelo ser estabelecido nesse período também, ainda provocaram um elevado adoecimento mental e físico e piora das condições de vida e trabalho da população que aqui vivia. No início do século XVIII, para sustentar a produção de cana-de-açúcar, os portugueses começaram a importar africanos como escravos. Geralmente eram pessoas capturadas entre tribos das feitorias europeias na África, às vezes com a conivência de chefes locais de tribos rivais, e atravessavam o Atlântico em navios negreiros em péssimas condições de asseio e saúde. Muitos nem chegavam à América porque morriam no caminho. Tamanhas eram as condições precárias de saúde, falta de alimentação adequada e a violência física e mental. Ao chegarem na América, essas pessoas eram comercializadas como mercadoria e obrigadas a trabalhar nas plantações e casas dos colonizadores. E eles viviam em senzalas que também não tinham condições nenhuma de vida, de bem-estar. Entre 1700 e 1820, calcula-se que mais de 2 milhões de escravos tenham entrado no Brasil. Em relação à saúde dos navios negreiros, as doenças mais comuns eram cólera, escorbuto e varíola, além de uma infinidade de distúrbios gastrointestinais e verminoses. Não havia ainda noção sobre micro-organismos e o tratamento eram basicamente as sangrias e vomitórios,
As sangrias, eles colocavam sanguessugas nas pessoas para poder tirar o sangue, e os vomitórios eram a indução do vômito. As doenças mais prevalentes eram essas, além do escorbuto. Apesar de não se conhecer ainda o que era essa doença, o capitão de uma embarcação, James Lind, em 1740, realizou um primeiro experimento clínico, que foi conhecido como o primeiro ensaio clínico que se tem notícia na história, fazendo um experimento com suco de limão, laranja e legumes frescos, além de água do mar e noz moscada. Nele ele pegou as pessoas que estavam na embarcação, os marujos, dividiu em grupos iguais e testou cada grupo um tipo de tratamento. E ele descobriu que ao final, que o grupo que utilizava suco de limão e laranja era o grupo que apresentava melhora. Então, além de ter descoberto o tratamento, ainda foi descrito aí o primeiro ensaio clínico da história por James Lind em 1740. Em 1808, já no século XIX, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da sua possível subjugação da França, consequência da guerra peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte. Junto com a corte portuguesa veio em torno de 20 mil pessoas, que aumentaram a população total do Rio de Janeiro, expondo ou evidenciando os principais problemas da cidade, como as doenças, a falta de um saneamento básico, falta de água, as questões de higiene que eram muito precárias e vários outros problemas. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se independente, é proclamada a independência do Brasil, o Brasil deixando de ser colônia, passando então a um império. Sob o ponto de vista da saúde, havia uma proteção aos nobres portugueses das doenças, nada era feito para a população em geral, mas uma proteção dos doentes. Uma das formas de proteger esses nobres foi a transferência da corte portuguesa para a cidade, para a região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, como todos sabem, que foi uma medida de saúde pública, mas só para proteger os nobres. Acreditava-se nessa época ainda aqui no Brasil, apesar de já ter havido uma evolução muito grande do conhecimento na Europa, mas no Brasil eles ainda acreditavam nas teorias miasmáticas de que as doenças emanavam do chão ou das águas, e trazendo adoecimento para as pessoas. Assim, a transferência para regiões mais altas iam deixar as pessoas longe dos miasmas que emanavam do chão. Não é difícil a gente perceber o tanto que esse chão era nojento, o tanto que a água era suja, consequência da utilização de um grande número de pessoas e também da falta de saneamento básico. Como atribuição sanitária, havia somente juntas municipais com controle de navios e saúde dos portos. A assistência à saúde da população, ela ficava por conta da filantropia e caridade, ligada à igreja. Nessa época começaram a construção de santas casas, que eram ligadas às irmandades, O Ministério do Império ele criou a Junta de Higiene Pública, que foi responsável pelo combate à febre amarela, mas toda essa preocupação era uma preocupação somente com o comércio, já que havia uma preocupação com a saúde dos portos e navios e também com os nobres, que mereciam esse cuidado. Em 1889 foi proclamada a República, então termina esse período de império e inicia-se um novo período no Brasil. Só como curiosidade, nessa época ainda de Brasil Império, os boticários, que são os atuais farmacêuticos, eles eram responsáveis pela manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, os poucos médicos que existiam. E muitas vezes eles faziam também o diagnóstico e tratamento de muitas pessoas que não tinham acesso ao médico. E uma curiosidade também que o processo de habilitação na função de boticário consistia em acompanhar o serviço de uma botica já estabelecida durante um período de tempo
e no fim prestava-se o exame perante a fisicatura e, se aprovado, o candidato recebia a carta de habilitação e estava apto a instalar sua própria botica. Chegamos então ao século XX, início dos anos, primeira década, 1900, é caracterizada pela política do café com leite, que era aquela troca de presidentes, ora presidentes paulistas, ora presidentes mineiros. Os interesses eram basicamente interesses agrícolas, agrários, com uma economia agroexportadora, a exportação de café, laranja e outros produtos que estavam em ascensão. Havia uma concepção liberal, já nesse início do século, em que o Estado não intervinha, somente ele intervinha quando era necessário ou quando era conveniente. A falta de um modelo sanitário desde o século anterior levou várias consequências para a saúde coletiva, como o aparecimento de epidemias de varíola, febre amarela, peste, tuberculose, sífilis e ainda a gripe espanhola, que foi uma importante pandemia do século XX. Além disso, o aparecimento de endemias rurais como chagas e malária, e como medida de contenção, observou-se um modelo de intervenção campanhista, que é a criação de campanhas para a solução de problemas, mas a campanha ela tem um início e término, não tendo um caráter crônico de acompanhamento e de resolução de fato dos problemas. A ocorrência de epidemias levou a consequências para o comércio exterior, em que os navios não queriam atracar nos portos brasileiros para evitar a contaminação e levar as doenças para a Europa. No início dessa década, Oswaldo Cruz, que foi um importante médico e nomeado como diretor-geral da saúde pública, ele promoveu uma importante reforma em todo o setor saúde, estabeleceu, dentre questões muito importantes, estabeleceu o registro demográfico de nascimento e registro de óbito, o laboratório para diagnóstico etiológico e a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso em massa, né, de vacinas. Então, hoje, a Fundação Oswaldo Cruz, que vocês conhecem, foi criada no início do século passado, durante a gestão do Oswaldo Cruz, que deu nome à instituição. Ele também promoveu uma reforma com esse modelo campanhista, que é a utilização de força, né, criando assim, delegando ao setor de saúde uma força, o poder de polícia, levando assim um repressivo combate à febre amarela e peste bubônica no Rio de Janeiro. Existem relatos, né, boletins de saúde pública, relatando que foram vistoriados mais de 14 mil prédios naquele ano, extinção de 2.328 focos de larvas, limpeza de 2.091 calhas e telhados, 17 mil ralos e 28 mil tinas, lavagem de caixas d'água e registros, 173 sarjetas, retirada de mais de 6.500 baldes de lixos e dos quintais de casas e terrenos. Então foi promovido uma verdadeira limpeza do Rio de Janeiro naquele ano. O combate foi muito intenso. Além disso, tornou-se obrigatória em toda a República a vacinação e a revacinação contra a varíola, e eles eram obrigados a vacinar por parte do governo, mandava oficiais, soldados da classe armada da República para fazer toda essa atuação. Com isso, a população revoltada com todo esse processo, e principalmente contra a vacina da varíola, que foi um pretexto inicial, mas também tiveram várias questões adicionais, como reformas urbanas e de saneamento, culminou com a revolta da vacina no Rio de Janeiro, onde vários revoltosos contra o governo e contra essas medidas de saneamento. Apesar dessa revolta, apesar de todo o caráter desse processo, eles conseguiram erradicar com a varíola. Outra coisa que chama atenção nesse momento, outra
pandemia foi a gripe espanhola, que foi a pandemia do século XX, infectou mais de 600 milhões, 40% da população mundial, levou ao óbito em torno de 5% da população mundial daquela época. Foi composta por 3 ondas. Em março de 1918, que teve baixa mortalidade, agosto de 1918, que foi altamente virulenta, em janeiro de 1919, menos virulenta, e aí existem registros que ela tenha ocorrido durante todo o ano de 1919 em várias partes do mundo. Interessante observar também que a gripe espanhola ela foi vista como uma moléstia fabricada pelos alemães, né, já como e sendo distribuída à população. E aí mostra qual que era a ação dos governos naquela época, né? Desta maneira, obrigando os neutros a permanecerem neutros, ou seja, nada a fazer, porque isso foi uma moléstia fabricada pela Alemanha. Só para a gente estabelecer um padrão de comparação, né, com a nossa pandemia do século XXI, do coronavírus, até 14/8 de 2020, a população mundial de 7,8 bilhões, já temos confirmados 20 milhões de pessoas, recuperados 13 milhões e óbitos 759 mil, com uma taxa de mortalidade de 0,11 para cada 1.000 pessoas e uma taxa de letalidade mundial de 36,9 para cada 1.000 casos. Voltando aqui, a assistência prestada durante esse período, sob o ponto de vista da assistência médica individual, somente as classes dominantes, ou seja, de ricos, e governos e por aí vai, continuaram a ser atendidas pelos médicos de família. O restante da população, elas dependiam de atendimento filantrópico, boticários e medicina caseira, ou morriam em casa sem nenhum tipo de tratamento. Na década seguinte, de 1920, Carlos Chagas, o sucessor de Oswaldo Cruz, promove a reestruturação do Departamento Nacional de Saúde, que até então era ligado ao Ministério da Justiça. Ele introduz uma questão bem importante, que é a propaganda e a educação sanitária, trazendo eficiência no combate à tuberculose, lepra e doenças venéreas. Promove também o saneamento básico e a higiene industrial. A década de 1920, ela fica marcada, então, pelo marco inicial da Previdência Social no Brasil, com a aprovação da Lei Eloy Chaves em 1923. Essa política institui as caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs, que eram serviços para o operariado urbano, contendo aí serviços médicos, medicamentos por preços baixos, aposentadoria e pensão para herdeiros em caso de morte. E eram mantidas, sob o ponto de vista financeiro, por empresas e empregados, descontando-se 2% do salário dos empregados para cobrir com as despesas. Interessante perceber que o início da assistência à saúde ele nasce atrelado às aposentadorias e pensões no Brasil. Em 1933, já durante a era Vargas, promove-se a unificação dos CAP em institutos de aposentadoria e pensão, que são os IAPs. Esses institutos eram vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Ainda não temos um Ministério da Saúde, não foi criado um ministério, destacando aí a preocupação com a saúde, era mais uma questão relacionada ao trabalho do que uma questão de valorização ou de preocupação com a população, que a gente pode observar também quando a gente analisa os beneficiários desses IAPs, que eram os trabalhadores assalariados formais. Eram organizados por categorias profissionais e promovia aí aposentadoria, pensão em caso de morte, assistência médica e hospitalar com internação de até 30 dias, medicamentos. Esses medicamentos eram reembolsados ao preço de custo acrescido da despesa de administração. Uma questão importante era que o custeio dos socorros farmacêuticos, ou seja, dos medicamentos, não deveria exceder a importância correspondente ao total de 8%
da receita anual do Instituto, apurada no exercício anterior, sujeita à respectiva verba à aprovação do Conselho Nacional do Trabalho, demonstrando aí uma tendência contencionista dos recursos. Essa contenção, inclusive, depois vai servir a outras funções, como a gente vai ver daqui a pouco. Além dessas questões relacionadas ao IAP, nesse período foi regulamentado pela Justiça do Trabalho a carteira de trabalho, estabelecido o salário mínimo, jornada de 8 horas, férias, 13º e homologação da consolidação das leis trabalhistas, que era o CLT. Sob o ponto de vista da transição demográfica, observa nesse período um aumento da expectativa de vida, mas um predomínio das doenças da pobreza e o aumento das endemias rurais pelas características do aumento da urbanização. E estavam excluídos desse sistema de saúde, sistema de assistência à saúde, os desempregados, subempregados e trabalhadores rurais. Os IAPs eles foram criados de acordo com a capacidade de organização, mobilização e importância da categoria profissional. Assim, os IAPs mais importantes ou primeiramente constituídos eram aquelas categorias profissionais que tinham maior importância naquela época, que eram os marítimos, tendo sido o IAPM criado em 1933, os comerciários e bancários, criados em 1934, o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, em 1936, e Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Estivadores e Transportadores de Cargas, em 1938. O financiamento dos IAPIs era feito de forma tripartite, que era o empregado, empregador e a União. Mas, na prática, a União nunca contribuiu, acumulando uma dívida com as instituições previdenciárias. E, além disso, como o Estado controlava esses recursos e ainda havia umas medidas contencionistas de gasto, vocês viram que na parte dos medicamentos era restrito a 8% do orçamento anterior, a Previdência ela serviu como um instrumento de acumulação financeira nas mãos do Estado. Esse grande volume financeiro ele serviu de apoio à industrialização, como a carteira de crédito agrícola e industrial do Banco do Brasil, indústria de celulose, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Nacional de Álcalis, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A ideia era servir de apoio à industrialização, fazer o bolo crescer e quando as pessoas estivessem precisando na questão da aposentadoria, teriam grandes indústrias, muita gente trabalhando e muita gente contribuindo. Essa ideia é interessante, mas se tiver alguma crise, desemprego, subemprego, as questões relacionadas à assistência à saúde e aposentadoria ficam altamente prejudicadas, que é o que vai ocorrer em anos depois, que é a crise da saúde e da previdência. Em 1930 foi criado o Ministério da Saúde e Educação, mas esse ministério ele ficou refém das instabilidades políticas decorrentes das disputas de forças. A partir de 1935, várias ações contra a febre amarela e proteção materno-infantil foram feitas, mas sempre com uma lógica campanhista. Era o Serviço Nacional de Febre Amarela, Serviço Nacional de Malária do Nordeste, Serviço Nacional da Peste, Serviço Nacional da Tuberculose, Câncer, Lepra, Malária, Doenças Mentais, e nenhum serviço conectava-se com o outro e era refém dessas disputas de forças. Quem comandava esses serviços eram geralmente indicação política. Nesse período, em 1937, tem início as Conferências Nacionais de Saúde. Guardem isso, porque ela vai ser importante, porque vai ser um dos principais marcos de diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é a participação da comunidade na gestão. Esse Ministério da Saúde e Educação, ele tinha ações centralizadas em saúde, nas mãos do nível federal e estadual, e algumas atividades municipais que eram feitas eram extensamente
algumas atividades municipais que eram feitas eram intensamente repelidas pelo governo federal. Em 1942 foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, que foi um acordo do governo brasileiro e americano para atuar no combate à febre amarela e à malária na Amazônia e no Vale do Rio Doce. Essas ações eram ações porque eram regiões de interesse para os Estados Unidos devido à borracha e o minério, mas apesar disso, eles tiveram uma ação muito interessante de educação sanitária nas unidades de saúde local, escolas primárias e comunidade. Então foi uma ação muito abrangente e promoveu assim uma queda nos casos novos de malária e todas as doenças transmissíveis por insetos, além da queda nas taxas de tuberculose. Apesar de ser um serviço especial, ele perdurou até a década de 60. Em 1950 foi lançado o Plano SALT, que era o investimento em torno de 13 a 16% dos recursos financeiros na área da saúde, de 13 a 16% na alimentação, 57% no transporte, de 13 a 16% na energia. Sob o ponto de vista da saúde, somente foi construído um hospital na Bahia e outro no Rio de Janeiro. Esse plano já faliu e não teve tempo de ser levado a cabo. Ou seja, não foi interessante sob o ponto de vista da saúde pública também. Nesse período, Getúlio Vargas volta ao poder por eleição direta e cria o Ministério da Saúde, né? Mas efetivamente não alterou nada em relação a esses importantes problemas de saúde. Em 1956 é criado o Departamento Nacional das Endemias Rurais, que incorpora os Serviços Nacionais de Febre Amarela, Peste e Malária. E é caracterizado esse momento por aumento dos gastos dos IAPs com assistência médica hospitalar. Todas as ações, criação de Ministério da Saúde e outros departamentos, eles foram limitados aos rearranjos institucionais, sem significar efetivamente nada para a saúde pública. Nesse período, observa-se a expansão da assistência médica hospitalar, criação de hospitais e dessa indústria do complexo médico hospitalar. Os IAPs que possuíam recursos suficientes construíram hospitais próprios e alguns IAPs que estavam insatisfeitos com os serviços próprios, eles começaram a contratar serviços médicos particulares, tendo aí a origem dos futuros convênios das empresas com grupos médicos conhecidos como medicina de grupo, que iriam caracterizar a previdência social posteriormente e deu origem aí à medicina suplementar que hoje nós conhecemos. Na década de 60, sob o ponto de vista das políticas de saúde, foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social e a expansão da assistência médica hospitalar, uniformizando o direito de todos os segurados dos IAPs, mas necessariamente não altera a estrutura administrativa dos institutos, que permanece fragmentada e excludente. Após 10 anos de criação do Ministério da Saúde, houve uma grande transitoriedade dos ministros da saúde, 14 ministros ao todo durante esse período, passando então sendo caracterizado por uma barganha política. E as ações elas eram limitadas ao que já vinha sendo feito pelo Departamento Nacional de Saúde. Nada de novo foi feito, nenhum avanço, principalmente nos indicadores da saúde. Em 1963, os trabalhadores rurais foram incorporados aos IAPs, por meio do FUNRURAL. Em 1964, com o golpe militar, foi criado o INPS, que foi o Instituto Nacional de Previdência Social, e aí, nesse ano, sim, que eles conseguem unificar os IAPs. Apesar da Lei Orgânica da Saúde em 1960, somente após, em 1966, que eles conseguem efetivamente unificar os IAPs, mantendo assim uma estrutura totalmente hospitalocêntrica, com caráter centralizado, ou seja, o poder estava nas mãos do governo federal, com característica privatizante, de contratação de empresas de serviços médicos mediante pré-pagamento. Eles atendiam a urbanização crescente, que cada vez mais demandavam um serviço de atendimento, um serviço de saúde, mas não necessariamente atenção médica,
mas uma atenção primária que fosse capaz de solucionar os principais problemas da população. Apesar disso, esse modelo, com características altamente hospitalocêntricas, foi instaurado, estabelecido e perdurou por anos aqui no Brasil. Com essa unificação dos IAPs, houve uma perda da representatividade dos trabalhadores na gestão e ampliação da cobertura da Previdência aos trabalhadores domésticos e aos trabalhadores rurais. Essas características dos IAPs, ele serviu de modelo para desenvolvimento da indústria de equipamentos médicos e da indústria farmacêutica. Esse sistema de saúde, com essas características, ele se mostra insuficiente, mal distribuído por causa do caráter centralizador, injusto. Essa distribuição era totalmente injusta, ficando muitas regiões onde havia grande concentração de recursos, as regiões mais privilegiadas, e essa injustiça, essas desigualdades sociais de região, elas vão ser características desse período e vão perpassar ao longo dos anos, se mantendo, infelizmente, até os dias atuais. Além disso, esse sistema de saúde ele mostrou-se desordenado, ineficiente e ineficaz, autoritário e altamente corrupto. Na década de 70, foi criada a SUCAM, que é a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, com o objetivo de executar as atividades de erradicação e controle das endemias, sucedendo o Departamento Nacional de Endemias Rurais e a campanha de erradicação da malária. Em 1975, houve uma agudização da crise política e financeira do sistema pela recessão, provocada pelo fim do milagre econômico e a luta pela democratização do país e do próprio modelo. Foi instituído, assim, no papel, o Sistema Nacional de Saúde pela Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975. Esse modelo ele reconhece e oficializa a dicotomia da questão da saúde, ficando a medicina curativa a cargo da medicina do Ministério da Previdência e a medicina preventiva a cargo do Ministério da Saúde. Os elevados recursos financeiros destinados ao Ministério da Previdência e os baixos recursos destinados ao Ministério da Saúde aumentou a crise, porque não conseguiram resolver os problemas fáceis, os problemas que poderiam ser resolvidos com atenção primária, e todo o recurso financeiro era gasto com a medicina curativa. Em 1976, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Financiamento foram criados, com a entrada de técnicos do movimento sanitário e expansão da rede ambulatorial pública. Em 1978, foi criado o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, promovendo assistência restrita aos que contribuíam com a Previdência Social, e os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento, consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. Neste período estão definidas as bases que permitiram a hegemonia do modelo assistencial privatista, sendo o Estado como financiador do sistema, através da Previdência Social, e o setor privado como maior prestador de serviços de assistência médica, e o setor privado internacional como o mais significativo produtor de insumos, em especial equipamentos médicos e medicamentos. A população, com baixos salários, contidos pela política econômica e pela repressão, passou a conviver com o desemprego, aumento da marginalidade, surgimento das favelas, aumento da mortalidade infantil. Se vocês verem nesse gráfico, a gente observa que durante quase todo o período, a mortalidade infantil ela veio reduzindo drasticamente devido às condições de saúde, de saneamento básico, a descoberta de medicamentos, a descoberta de várias tecnologias e diversos entendimentos relacionados à higiene pessoal, à nutrição e a outras questões. Mas na década entre 50 e 70, a gente observa um platô dessa taxa de mortalidade infantil, justamente um período em que não se priorizaram as ações, as ações primárias em saúde.
Então, por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva. Observou-se aumento constante dos custos da medicina curativa, que era centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade crescente, o sucateamento da rede hospitalar e ambulatorial própria da Previdência Social, e aí levando à compra massiva por produção, serviços na rede privada, além de fomentar com recursos públicos grande ampliação da rede privada hospitalar e ambulatorial. Só um parêntese aqui, o governo ele fomentou a criação, a construção de hospitais, né? As empresas elas pegaram empréstimos do governo na década de 60 e 70 para construir hospitais, e a proposta era que se pagassem com serviços, atendimento à população, quando esses hospitais ficassem prontos. Mas isso, quando eles ficaram prontos e começaram a atender, mediante os valores pré-estabelecidos pelo governo, eles negavam atendimento à população. Então, essa é uma reportagem da época, de um jornal de intensa circulação, relatando aí, hospitais param atendimento a INAMPs. Então, ficou conhecido como empréstimos a fundo perdido. Então, eles pegaram o empréstimo, construíram hospitais, na hora de pagar, eles falaram, não vamos prestar mais serviço, e aí começaram a prestar serviço para a assistência privada. Além disso, essa crise de 75 levou à redução do crescimento econômico, com a respectiva repercussão na arrecadação do sistema previdenciário, reduzindo as suas receitas. O sistema ele mostrou-se incapaz em atender a uma população cada vez maior de marginalizados, que sem carteira assinada e contribuição previdenciária se viam excluídos do sistema. Além disso, o sistema mostrou desvios de verbas desse sistema para cobrir despesas de outros setores e para a realização de obras por parte do governo federal. O não repasse pela União de recursos do Tesouro Nacional para o sistema previdenciário, visto também esse ser um sistema tripartite entre empregador, empregado e União. Mas não foram só notícias ruins que nós temos na década de 70. No contexto internacional, aconteceu em 1977 a 30ª Assembleia Mundial em Alma-Ata, na antiga União Soviética, na qual foi estabelecido como meta saúde para todos até o ano de 2000, sendo a atenção primária como uma estratégia fundamental para alcançar essa meta. E as principais diretrizes e recomendações para alcançar essa meta seria a participação da comunidade, no campo da assistência farmacêutica, o estabelecimento de uma relação nacional de medicamentos essenciais, a recomendação para que os governos formulassem políticas e normas nacionais de importação, produção local, venda e distribuição de medicamentos e produtos biológicos de modo a assegurar, pelo menor custo possível, a disponibilidade de medicamentos essenciais nos diferentes níveis dos cuidados primários de atenção à saúde. Reforçando aí a importância da indústria nacional na produção de medicamentos essenciais, na pesquisa, desenvolvimento, produção e disponibilização desses medicamentos. Ainda como recomendação, a adoção de medidas específicas para prevenir a excessiva utilização de medicamentos, que é o início do uso racional de medicamentos, a incorporação de medicamentos tradicionais de eficácia comprovada, principalmente aqueles medicamentos constantes na lista de fitoterápicos, né, da medicina tradicional, e sistemas eficientes de administração e fornecimento de medicamentos. Então, com essas diretrizes, começou-se a estudar e ver estratégias para solucionar os principais problemas de saúde da população que não eram resolvidos por aquele modelo com características altamente centralizadoras, hospitalocêntricas e que priorizavam o complexo médico hospitalar, principalmente aquele da indústria internacional.
O período de 80 a 88 foi marcado pelo fim do regime militar e por um movimento muito importante que criou as bases do nosso sistema de saúde, que é o movimento da reforma sanitária, que organizou, então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que contou com ampla participação da sociedade organizada em 1986. Houve a participação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Abrasco, Centro Brasileiro de Estudos para a Saúde, que é o SEBS, além de várias entidades comunitárias, profissionais e sindicais. Esse movimento de reforma sanitária que deu origem às bases do sistema de saúde, ele serviu mais do que uma reforma setorial, né? Mais do que uma reforma só do setor saúde e da previdência, mas ele serviu à democracia e à consolidação da cidadania no nosso país. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a mais importante que se tem notícia, hoje nós estamos na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu no ano passado. Ela saiu, então, de Brasília, né, onde acontece, com a proposta de criação de um sistema único de saúde, e tem como dizeres no relatório final algumas questões importantes que eu quero ler para vocês. O documento apresentado para aprovação em plenária era o relato consolidado das discussões havidas durante 3 dias nos 135 grupos de trabalho, 38 de delegados e 97 de participantes, onde foram discutidos os temas saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial. Outro tema bastante polêmico foi aquele relativo à separação da saúde e da previdência. O entendimento majoritário foi de que a previdência social se deveria encarregar das ações próprias de seguro social, pensões, aposentadorias e demais benefícios, e a saúde estaria entregue em nível federal a um único órgão com características novas. O setor seria financiado por várias receitas oriundas de impostos gerais e incidentes sobre produtos e atividades nocivas à saúde. Até que se formasse esse orçamento próprio da saúde, a Previdência Social deveria destinar os recursos que ora gasta com o INAMPS para o novo órgão e ir retraindo-se na medida do crescimento das novas fontes. Então, sai dessa proposta, então, a separação da saúde e da previdência, que foi iniciada lá em 1923 com a Lei Eloy Chaves. Então, após essas discussões ocorridas na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, é aprovado pela Constituição Federal de 1988 a criação de um Sistema Único de Saúde, nos artigos 196 a 200. O artigo 196 da Constituição Federal, ele tem uma frase lindíssima que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No artigo 197 fala que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 198 fala ainda que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera do governo, Ministério da Saúde, a direção é o Ministro da Saúde, Secretaria de Estado, a direção única é o Secretário Estadual, e a Secretaria Municipal com a pessoa do Secretário Municipal de Saúde. A segunda diretriz é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, prevenção, e sem prejuízo dos serviços assistenciais. E o terceiro, a participação da comunidade,
no qual desde 1937 a gente tem as Conferências Nacionais de Saúde e que agora vão estar na base do Sistema Nacional de Saúde. O artigo 199, ele fala que a assistência à saúde é livre, é iniciativa privada. Eu vou passar, não vou ler tudo, mas quando a gente for falar só sobre o Sistema Único de Saúde, nós vamos retomar todos esses artigos que são a base do nosso sistema de saúde. E o artigo 200, que são as competências e atribuições do Sistema Único de Saúde. Uma questão que a gente tem que relatar aqui, que é sobre a cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? É que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, ou seja, esses direitos adquiridos constantes na Constituição Federal, nos artigos 196 a 200, em que diz que a saúde é de acesso universal, integral e outros princípios e diretrizes, são direitos garantidos e direitos e garantias individuais adquiridas e que não pode ser mudado mediante voto. Só pode ser mudado as cláusulas pétreas se for estabelecida nova constituinte. Ou seja, a Constituição Federal não pode mudar. Só que eu chamo a atenção aqui por uma coisa bem importante. Se vocês quiserem, vocês retornem lá atrás para ver novamente e ler novamente. Em nenhum momento falou de gratuidade dos serviços da saúde. A gratuidade, ela está estabelecida na regulamentação do Sistema Único de Saúde, que é a Lei 8080 de 1990. Ou seja, por não ser uma questão que está definida na Constituição Federal, ela pode sim ser modificada. É só para chamar a atenção. Aqui, a principal regulamentação que vai fazer parte do SUS e que inclusive é remetida pela Constituição Federal são a Lei 8080 de 1990, Lei 8.142 de 1990, o Decreto 7.509 de 2011, além de outras legislações, mas essas são as mais importantes que a gente vai estudar a fundo na próxima aula, que a gente vai falar só sobre o Sistema Único de Saúde, princípios e diretrizes. O que eu queria deixar aqui para vocês é que o Sistema Único de Saúde, ele é produto da reforma sanitária e de movimentos populares, ele não se resume a um sistema de prestação de serviços assistenciais, ele é muito mais amplo que isso. Ele foi criado na concepção de direito à saúde como um dever do Estado e um direito de cidadania, que é um direito da população. E ele remete a um conceito ampliado de saúde, sendo que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, sendo que os níveis de saúde da população, eles expressam a organização social e econômica de um país. Ou seja, a saúde não está associada somente ao acesso aos serviços de atendimento médico, mas a saúde tem como todos esses fatores determinantes e condicionantes, então estão ligados de alguma forma ao Sistema Único de Saúde. Só para a gente dar continuidade aqui ao contexto histórico, em 1990, com a onda de governos neoliberais e privatizantes, com a ideia de reduzir o tamanho do Estado, a crise do financiamento do setor saúde ela se agrava. Houve uma proposta de criação do CPMF, que é uma contribuição provisória sobre movimentação financeira. Apesar de ser provisória, ela durou mais de 10 anos, seria só um ano, ela durou mais de 10 anos. Ela tinha como principal objetivo os recursos destinados exclusivamente para a saúde, mas ao final da CPMF, inclusive que culminou com a extinção da CPMF, houve uma crise na saúde, um aprofundamento da crise na saúde. Os hospitais filantrópicos, eles começaram a criar planos próprios de saúde, principalmente as santas casas, que deixaram de ser de misericórdia e passaram a ser somente Santa Casa. Aqui é só uma evolução dos recursos do CPMF,
mostrando o crescimento dos recursos, né? Então, isso fez com que fossem desviados para outros setores. Os anos 2000, eles vão ser marcados pelo sistema de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, construção, ampliação, aplicação, mas isso vai ser tema da nossa próxima aula. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas. Espero que tenham entendido a construção desse modelo de saúde, as bases do sistema de saúde que deu origem ao que temos hoje, ao Sistema Único de Saúde. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou disponível pelo e-mail.